Olá, tudo bem? Voltamos então à semana 8, na continuidade do cálculo de área de superfícies. No outro vídeo, nós apresentamos essa definição, que diz o seguinte: para calcular a área de uma superfície dado pela equação z igual a uma f de xy, onde a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y são funções contínuas, é dado por esta fórmula, onde o A de S, a área da superfície, vai ser igual à integral dupla sobre a região D da raiz quadrada da derivada parcial de f em relação a x ao quadrado, mais a derivada parcial de f em relação a y ao quadrado, mais 1, vezes o dA. Vamos então agora a um exemplo. Determine a área da parte do paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que está abaixo do plano z igual a 9. Sempre é bom fazermos a interpretação gráfica para saber se a função é positiva. Neste caso, está claro que a função aqui, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ela é uma função positiva e ela vai ser delimitada então pelo plano z igual a 9. Neste exemplo, nós podemos olhar que quando o plano z igual a 9 corta o paraboloide, substituindo z igual a 9 nesta equação, nós vamos ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Vai ser o meu cilindro que, projetado no plano xy, vai ter como equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Vai me dar uma circunferência que vai me delimitar a região do meu domínio que está sob a superfície que nós vamos calcular a área do paraboloide. Neste exemplo não foi difícil de deduzir a região do domínio D, na qual nós vamos calcular a integral dupla para determinar a área da parte do paraboloide. Porém, vamos verificar isso também no gráfico. Aqui está então o gráfico da função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, definido sobre a região do círculo delimitado pela circunferência de raio 3 com a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Projetando a superfície no plano x, OY, observamos a região na qual a superfície paraboloide é definida. Observamos a delimitação desta região pela circunferência de raio 3. Então, a integral dupla vai ser sobre esta região, esse círculo de raio 3. E a superfície na qual nós vamos calcular a área é a parte do paraboloide cortado por z igual a 9, na parte superior, então vai ficar essa parte inferior do paraboloide, na qual nós vamos calcular a área desta superfície. Então nós vimos ali que o traço do paraboloide no plano é a circunferência da equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Logo, a superfície dada está acima da região circular, de centro na origem, raio 3. Logo, a área é dada pela integral dupla sobre a região D da raiz quadrada da derivada parcial de f em relação a x ao quadrado mais a derivada parcial de f em relação a y ao quadrado mais 1 dA. A derivada parcial de f em relação a x, como é x ao quadrado, então é 2x. A derivada parcial de f em relação a y é y ao quadrado, é 2y. Então, aqui nós temos raiz quadrada de 1 mais 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado dA. De outra forma, então fica 1 mais 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado. O cálculo desta integral torna-se mais simples fazendo-se a mudança de variáveis para coordenadas polares, o que nós vimos nos outros vídeos anteriores a este. Então, a integral dupla da raiz quadrada de 1 mais, coloco 4 em evidência, vezes x ao quadrado mais y ao quadrado dA, nós podemos trocar por coordenadas polares. Olhando aqui para a nossa região, que é esse disco de raio 3, centrado na origem, então nós observamos aqui que o θ vai variar de 0
a 2π. Os raios que vão varrer todo o meu domínio vai de 0 a 2π. E a variação do raio vai sempre da origem até a circunferência de raio 3. Todos os raios aqui saem da origem e vão até a circunferência de raio 3. Então, a variação do θ vai de 0 a 2π e a variação do raio vai de 0 a 3. Voltando para a integral, então a integral vai de 0 a 2π para θ e de 0 a 3 para o raio ρ. x² mais y², como nós já vimos, podemos trocar por ρ², então aqui fica 1 mais 4 vezes aqui ρ². dA, como nós vimos também, para coordenadas polares, nós trocamos por ρ dθ. Desta forma, nós olhamos para o que está dentro da raiz quadrada e olhamos como um u. Então, o meu du vai ser 2 vezes o 4, 8ρ dρ. Vai me faltar um 8 aqui, eu coloco um 8 aqui para completar o du e coloco um 8º aqui na frente para compensar o 8 que nós precisamos colocar aqui. Então, a integral de u na meio du vai ser igual a u na 3 meios sobre 3 meios, que já esse 3 meios colocamos para cá, multiplicando por 2/3. Fazendo a variação desta integral aqui de 0 a 3, aqui então 1/8 vezes 2/3, simplificando o 2 com o 8, fica 4, 3 vezes 4 é 12, então fica 1/12, vezes a integral de 0 a 2π. Agora, substituindo o ρ por 3, eu fico com 3² dá 9, vezes 4, 36, mais 1, 37. Então, eu tenho a raiz quadrada do 37 ao cubo, o que me resulta em 37 raiz quadrada de 37. Menos, agora vamos substituir o ρ por 0. Colocando 0 aqui, vai anular esse termo. Então, eu tenho 1 ao cubo dá 1, raiz quadrada é 1. Essa expressão é um número, é uma constante, então a integral em dθ é θ variando de 0 a 2π. Então fica 2π menos 0. Então 2π vezes 1/12, simplificando, fica π6 vezes 37 raiz quadrada de 37 menos 1. Unidade de área, porque aqui nós estamos calculando a área de superfície. Então, não pode esquecer da unidade de área. Então, chegamos ao final com o resultado da área do cálculo da superfície. O cálculo da área da parte do paraboloide z igual a x² mais y² e abaixo do z igual a 9. Encerramos aqui então este vídeo, falamos sobre área de superfícies. Deduzimos a fórmula do cálculo de área de superfícies de uma função a duas variáveis. Encerramos esse vídeo e esperamos a sua companhia no próximo vídeo. Até mais, gente!